Olá, meninos e meninas. Eu espero que estejam todos bem. Vamos dar seguimento, né, aos nossos conteúdos. Apesar de toda a dificuldade, a gente segue aqui por meio virtual. Então, dou por encerrado os assuntos do primeiro bimestre com as atividades que mandei por último no aluno online, referentes ao que? Artigos determinados e indeterminados, verbo ser e verbo estar e apresentações, certo? Então, primeiro bimestre encerrado e começamos o segundo bimestre com el verbo gustar e suas características. Por que suas características? O verbo gostar, no espanhol, ele tem particularidades muito próprias, que pode também ser particularidades de outros verbos, mas aqui a gente vai focar neste verbo aqui, certo? Gustar. Então, a gente vai ver isso aí ao longo da aula, ok? Próximo. Eu vou passar assim porque eu sou meio leiga em relação à tecnologia, mas vai dar certo. Distintos modos de demonstrar interesse, ou seja, como eu posso demonstrar interesse ou falta de interesse em algo. Eu posso utilizar o verbo gostar, né, no caso, gustar em espanhol, e puedo utilizar outros verbos. Aí hay el verbo encantar, agradar, fascinar. Entonces, yo puedo utilizar otros verbos para demonstrar interés o falta de interés. ¿Te gusta leer poemas? Me encanta, me agrada, más o menos, me gusta mucho, no me gusta nada, lo odio ou me fascina. Qual a diferença? Gente, a diferença está na força, né, na intensidade que eu expresso ao utilizar qualquer uma dessas palavras. Então, quando eu digo eu gosto de fazer isso e quando eu digo fazer isso me fascina, são intensidades diferentes. Então, eu vou utilizar aquele que a intensidade tem mais a ver com o que eu quero expressar. Aqui na historieta de Gaturro, temos a seguinte situação. Sí, a Austin y Gaturro les encanta jugar a los autitos. E a Gaturinho? Aí vemos aqui Gaturinho cobrando pedágio, né? Então ele deve amar mais que todos. Então, eu vou ter nessa historieta les encanta, ou seja, o verbo encantar no lugar do verbo gostar. Para que isso? Para mostrar que você pode utilizar outros verbos para demonstrar interesse, não só o verbo gustar. Mas o foco da nossa aula é o verbo gustar, vale? Sigamos. Diferencia del verbo gustar em relação a los outros verbos. Então, começamos aqui a falar um pouco sobre as particularidades deste verbo. Primeiro, eu coloquei um verbo comum, certo? Um verbo que ele se encaixa no padrão geral das características dos verbos. E o verbo gostar, e a gente vai fazer esse contraponto. Verbo cantar, certo? Temos aqui o verbo cantar e as pessoas. Eu, tu, ele, usted, referentes à primeira, segunda e terceira do singular. E temos nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, referente a la primera, segunda e terceira del plural. Sabemos que quando eu quero conjugar um verbo, eu o conjugo de acordo com a pessoa que fala, ou, melhor dizendo, com a pessoa que pratica a ação verbal. Então, se eu digo que eu canto, eu conjugo com a terminação verbal do presente do indicativo do verbo cantar. Então, eu termino aqui com a letrinha O, certo? E se eu quiser falar que quem canta é tu, então eu utilizo terminação AS. E assim vai. Cada pessoa vai ter uma terminaçãozinha diferente. Isso nós sabemos. Mantemos o radical verbal e mudamos a terminação de acordo com o tempo e com a pessoa que está praticando a ação. Em relação ao verbo gostar, o que ele tem de diferente? Bom, primeiro, nós não conjugamos de acordo com as pessoas, certo? Com os pronomes personales sujeito. Na verdade,
nós nem utilizamos os pronomes personais sujetos quando vamos utilizar o verbo gustar. Bom, não há necessidade. Pode ser que eu utilize até esse aqui, terceira pessoa do singular, primeira e segunda e terceira do plural. Mas a primeira e a segunda do singular realmente ela não será utilizada. Agora aqui, vejam esse X. Esse X quer dizer o quê, gente? Que vamos desconsiderar por momento os pronomes personais sujetos e vamos utilizar com o verbo gostar os pronombres complementos, vale? Então, referente ao eu, eu vou utilizar o me. Quando se referir ao tu, eu utilizarei o te, ele, ella, usted, le, nosotros, nos, vosotros, os, ellos, ellas y ustedes, les, ¿vale? Entonces, cuando yo utilizar el verbo gustar, yo voy a poner delante de él estos pronombres complementos. Tengo que poner estos pronombres complementos delante siempre. Hay un refuerzo, o sea, tem um enfatizador que son que podemos utilizar delante de estos acá, que vamos a ver a seguir. Entonces, de primer momento, recordar que yo será cambiado para me, tú para te, él, ella, usted para le, nosotros para nos, vosotros para os y ellos, ellas y ustedes para les. Entonces, vamos a desconsiderar todo esto y vamos a fijar en esta parte, ¿vale? Entonces, yo puedo utilizar la frase, me gusta el chocolate. Solo puedo utilizar el me con el verbo gustar en singular para referirse que me gusta el chocolate. Pero yo también puedo enfatizar que, más aún, que quien está a gustar de chocolate soy yo. ¿Y cómo enfatizo? Con la expresión a mí. Entonces, se eu quero enfatizar que sou eu quem gosta disso, e é muito comum você encontrar em textos ou em falas, em traços de conversa, essa expressão enfatizada. A me gusta. Ou seja, o que é esse a mim? Ele é algo, uma expressãozinha que está aí para enfatizar que quem gosta sou eu. Então, se eu uso a ti, te gusta, então eu estou enfatizando com esse a ti que é você quem gosta. E assim vai, certo? Então, eu tenho uma versão comprimida, que é uma versão menorzinha, onde eu uso só o pronome complemento, me, te, le, nos, os, les, e tem uma versão completa, maior, onde eu utilizo o enfatizador, certo? A mim, a te, a ele, a ella, a ustedes. Vejam bem, eu disse um pouquinho antes, né, que nós não utilizaríamos os pronomes pessoais. Mas aqui, quando se trata de utilizar o enfatizador, aí nós teremos o a ele, a ella, a ustedes, ou seja, ele, ella e ustedes, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Quais não teremos de jeito nenhum? O yo e o tu. Então, quando se tratar de yo, eu vou colocar o mi, e quando se tratar de tu, eu utilizarei o ti, vale? Gusta, ou seja, é uma única construção verbal. É um verbo no singular para referir-se ao objeto, no caso que eu estou gostando, a coisa que estou gostando. Então, el chocolate, me gusta el chocolate, me gusta bailar, me gusta hacer deportes. Vejam bem, desportes está aqui com S não porque é singular, mas porque a construção da palavra já vem com o Szinho no final. E outra coisa, aqui é um verbo. Então, sempre que vier com verbo, eu estarei utilizando o verbo gustar em singular. Gusta, me gusta.
Ir a la playa, aqui peço perdão, certo? Não tem esse A, é só o ir. Ir a la playa. Me gusta el amarillo, ou seja, a cor amarela. Me gusta tu nueva casa. Então, quando eu utilizarei o verbo gostar no singular? Quando ele vier com o artigo no singular, meus queridos, o que significa que o artigo está no singular? O artigo ele está no singular porque o substantivo é singular. Nós sabemos que o artigo concorda diretamente em gênero e em grau com o substantivo. Então, se eu tenho um substantivo aqui, chocolate, no caso, chocolate, em singular, e é uma palavra masculina, então eu vou utilizar um artigo masculino singular. Sendo assim, utilizarei o verbo gostar no singular. Bailar, por ser um verbo, certo? Aqui no infinitivo, também utilizarei o verbo gostar no singular. Quando eu utilizarei o verbo gostar no plural? Quando os artigos estiverem no plural, ou seja, se o meu artigo está no plural, é porque o substantivo que o acompanha está no plural. E aí, pode estar no feminino ou no masculino, né? No caso aqui, las hamburguesas, palavra feminina plural. E aqui temos los deportes aquáticos. Então, vários esportes aquáticos. E palavra masculina plural. Por isso, o meu verbozinho gostar está no plural. Então, não tem nada a ver com as pessoas, e sim com o substantivo, certo? Para quem não lembra, não recorda dos artigos, coloquei aqui. Quais são os artigos no espanhol? El, los, la e las. El, masculino singular, los, masculino plural. La, feminino singular e las, feminino plural, certo? Então, retomando, enfatizando, el verbo gustar no concuerda con las personas, él concuerda con aquello que se gusta, con el objeto, con el complemento, ¿vale? Entonces só tendrá dos formas, ou ele estará em singular ou ele estará em plural. Siguiendo. Negativa do verbo gostar, ou seja, eu posso dizer que gosto e posso também dizer que não gosto de alguma coisa, na verdade, não sou obrigada a gostar de nada. Então, com a negativa, onde eu colocarei a negativa? A negativa, ela virá antes do pronome complemento, ok? Então, não me gusta, não te gusta, não le gusta. Não nos gusta, não os gusta, não les gusta. Ou não nos gustam, não os gustam, não les gustam. Gente, cuidado. Isso aqui não está no plural porque está se referindo à primeira e segunda e terceira do plural, não. As pessoas não. Isso está no plural porque todas essas palavras que estão aqui depois dele são substantivos no plural, certo? Então, é por isso que está aqui, que esse verbo gustar está no plural, gustam, e não porque está se referindo, e não porque está pertinho aqui das pessoas do plural, não. Então, cuidado, para não se confundir. Então, quando eu for utilizar a forma completa, né, essa aqui é a curtinha, não me gusta. Se eu quiser utilizar a forma completa, eu coloco primeiro a mim e depois o no e o me. Então, a mim não me gusta, a ti não te gusta, a ele ou a ela ou a você não lhe gusta. Então, concluindo, repetindo mais uma vez, onde vai a partícula no? Na formazinha pequena, na estrutura menorzinha, na frente, diante do pronome complemento. E onde vai ela, se eu utilizar a forma completa, ela vai entre o enfatizador e o pronome, certo? Então, cuidado.
Aqui eu coloquei para deixar claro, né? Verbo em singular, porque os objetos estão no singular. Então, quando eu digo gusta e gusta, aqui é porque o substantivo, o objeto aqui está no singular. El cine, la música, la comida. Aqui está no singular porque eu tenho um verbo, né? Um verbo no infinitivo, aqui também e aqui também. E aqui está no plural porque os substantivos estão no plural, certo? Então, não confundam. L'amor de Odin. Fíjate. Então vamos lá, vamos analisar as frases em que nós encontramos el verbo gustar. Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacársele de la cabeza aquello que nos sale del corazón. Frase de Mário Benedetti, do poema La gente que me gusta, inclusive, lindíssimo poema indico. Então, por que que aqui eu tenho gusta? Porque acá eu tenho um substantivo feminino singular. Então, eu utilizarei o verbo gustar em singular, gusta. Acá, por que eu tenho gusta? Porque eu tenho substantivo masculino plural, dos ojos. Então, eu vou concordar com o substantivo, usando o gustan, plural. Vejam só, as pessoas permanecem a mesma, ou seja, todos esses verbos, eles estão referentes à primeira pessoa do singular, mas eu estou utilizando o gusta e o gusta, ou seja, as duas formas do verbo, porque eu tenho variação aqui do substantivo, um no singular, um no plural, e aqui está no singular por quê? Porque acompanha um verbo. Então, quando eu tenho um verbo no infinitivo, eu também utilizo o gusta no singular. Ah, professora, mas tem dois verbos ali. Certo, tem dois verbos, mas ainda assim eu utilizarei o gusta no singular. Não é porque ele está olhando, ou seja, mirarte, né? Olhando a ela, e guardar-me, que seria guardar para mim. Não é porque está aí praticando duas ações que o verbo estaria concordando no plural, não, viu? O verbo vai no singular também, porque está diante de um verbo no infinitivo. Me gusta que uses. Aqui eu tenho que uses. Pode aparecer também a partícula que diante do verbo, certo? Mas quando aparecer essa construçãozinha, você vai usar o verbo gustar no singular também, ok? Vamos lá. Então, colocar em prática, né? Para facilitar a vida, a gente decorar, aprender e não esquecer. Verbo gostar só tem duas formas, gusta y gustan. Ellos no concuerdan con las personas, con los pronombres personales. Ellos concordan con el objeto, con el complemento. Entonces, o está en plural o está en singular. Y puede haber la versión comprimida, o sea, donde yo utilizaré solo estes pronombres, e pode haver a versão maiorzinha, onde eu utilizarei estes e estes, certo? Esses para enfatizar que a pessoa que gosta ou não gosta são essas. A mí no nada las motos. Verbo gostar. A mim. Se a mim é primeira pessoa, né, gente? Primeira pessoa singular. Então, quem eu utilizarei aqui? Me. E se é las motos, eu utilizarei gusta ou gustan? A mí no me gustan nada las motos. A mí no me gustan nada las motos. Ou seja, como eu não gosto das motos, eu utilizarei o verbo aqui no seu plural. A mí no me gustan nada las motos. ¿Vale?
vocês sigam fazendo, vocês farão esse exercício, né? E me enviarão ou me mostrarão nas voltas às aulas, né? Vocês continuem, eu vou receber esse exercício. É isso, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. E é isso, meus queridos, até a próxima. Na próxima a gente vai ver o verbo gostar com referente às pessoas, porque também é uma outra faceta do verbo gostar. Aqui nós só falamos de quê? De quando eu gosto de uma ação, de quando eu gosto de uma coisa. Mas quando eu quero dizer que gosto de algo, ou no caso, que eu gosto de alguém, ou que alguém goste de mim, vai ter uma outra regrinha. E aí nós veremos isso na próxima aula. Beijos, fiquem bem.